Olá, amigos da JPTV e do portal JP News. Eu e a Clarice Almeida estamos aqui para mais uma edição do Estúdio Aberto. Tudo bem, Clarice? Tudo bem, Adriano. Bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite aos internautas que nos acompanham pelo nosso portal JP News. A primeira notícia de hoje foi uma confraternização que aconteceu agora pela manhã. Estamos gravando o programa nessa sexta-feira e ao vivo pela RPM Rádio. Uma homenagem ao ex-promotor de Montenegro, que hoje está lotado em São Leopoldo, o Dr. Tomás, né? Isso mesmo, Adriano. Foi uma homenagem feita pela Polícia Civil, Brigada Militar, Promotoria de Justiça aqui do município, pela SUSEP e também pelo Poder Judiciário, né? Então essas 5 entidades se uniram para prestar homenagens aos 9 anos de dedicação do promotor Tomás Henrique de Paula Coleto aqui em Montenegro. Há quase um ano ele deixou a cidade. O tempo passa muito rápido, né? Já faz quase um ano que ele está em São Leopoldo, se dedicando lá a uma nova etapa de sua carreira. E agora, então, através do Major Cirne, né? José Cirne da Silva, conseguiu, então, se formatar essa ideia que já era idealizada há algum tempo já por representantes dessas entidades, né? E hoje, então, foi a concretização desse momento. Foi um momento de bastante emoção. Representantes aqui, a doutora Graziella, que foi colega do Dr. Tomás, se emocionou ao lembrar do tempo em que trabalharam juntos, falou da dedicação, do comprometimento, da ética profissional dele, né? E essas qualidades apontadas por ela também foram ressaltadas pelos representantes das demais entidades que estiveram presentes, né? Então, o Dr. Tomás ressaltou que não se trabalha em busca disso, né? Mas que o reconhecimento é sempre bem-vindo. Então, ele ficou bastante feliz, emocionado com a homenagem e diz que Montenegro tem um lugar especial em sua vida, né? Ele ainda reside aqui, apesar de estar trabalhando em São Leopoldo, ele ainda mora aqui, possui amigos aqui e diz que é um novo momento, né? Que ele vive, que é preciso dar seguimento na carreira, né? Mas fica muito satisfeito pelos desafios que enfrentou aqui em Montenegro, né? Que tudo serviu para seu crescimento profissional e foi bom ter conseguido colaborar com o trabalho, né, dessas entidades que hoje estiveram presentes, em especial o Conselho Tutelar. As meninas, como a gente chama, né, as conselheiras aqui do município, se emocionaram muito ao lembrar dos momentos difíceis que elas enfrentaram no desenvolvimento das suas atividades, né, onde tiveram total apoio do promotor, né, que era dedicado, então, à vara da infância e da juventude aqui do município. Tá certo, bem, a gente continua na semana da Feira do Livro, né? Hoje é sexta-feira, para quem está ouvindo a gente ao vivo pela RPM e para quem, logicamente, que está vendo em um outro dia, provavelmente a Feira do Livro já deve ter passado, né? Mas está uma feira interessante. A Clarice ontem passou praticamente toda a tarde para dar um resumo para a gente e também da programação de hoje, principais destaques da noite, essa sexta-feira, Clarice. Ontem, então, foi mais um dia repleto de atividades, né? No período da tarde eu estive lá acompanhando, teve um momento bem interessante. Na verdade, todos são, né? Mas o momento muito agradável da feira foi o encontro do Jefferson Giacomelli e do Flávio Freilich, exatamente. O nosso famoso Nino, né? Ambos fizeram uma conversa com a criançada, né? Foi um dos momentos em que a feira esteve lotada, crianças de diversas escolas foram prestigiar esse trabalho e foi muito legal porque foi uma conversa musicada, né? Eles bateram um papo e também tocaram algumas músicas, cantaram. Então, um momento bem descontraído, bem legal. E na sequência houve uma apresentação de teatro aonde as crianças tiveram dicas, né, de higiene, foi falado sobre a necessidade dos cuidados pessoais, né, de se tomar banho, de escovar os dentes, enfim, cuidados de higiene, né. Então a criançada foi às gargalhadas. A peça com bonecos, né, com fantoches, teve mais de 1 hora de duração, foi algo bem interessante também, com uma proposta bem divertida. As crianças interagiram, além de dar boas risadas, tiveram essa oportunidade também de interagir, então foi um momento bem legal. E à noite seguiu, né,
Teve, vamos ver aqui o que teve ainda durante a noite, porque a memória falha, né? São muitas atividades. Teve sessão de autógrafos, né? Do livro A Saliva da Boca de Lobo, do Jefferson Giacomelli. Poemaria, de Cecília Ávila. Tarcas de Canto, de Marne Alexandre Vargas. Inclusive, durante a tarde, o Flávio, que tem um programa aqui na JPTV, ele fez uma entrevista com o Marne, falando um pouquinho desse trabalho aí, né, desse escritor que reside em Paris Novo atualmente, mas, se não me engano, é montenegrino, né? Isso. Então, o Marne fala lá um pouco sobre a temática do livro dele. E também teve ontem Música na Calçada, com Marcelo Ohlweiler, e ainda teve encontro Pocket Show com o escritor Iotti. E ele fez uma palestra lá, desmotivacional, né? É uma brincadeira aí dele que traz esse personagem tão conhecido que é o Radit, né? Um personagem consagrado já da Serra Gaúcha e que chega em todo o estado, né? Que gera boas risadas aí em todo o estado. E hoje, então, vamos à programação da Feira do Livro de hoje. De manhã teve a recepção aos participantes, né, aquela que já é tradicional, com as personagens Ana Letra e Capitão Escrita. E às 9 da manhã teve encontro com o escritor, com a Márcia Martini e Carlos Leser. Às 10 horas teve oficina de charge e ilustração com o Gerson Kauer e o Daniel Versa. Claro. Essa atividade aconteceu no auditório da CI. Às 10 horas também teve espetáculo teatral. Agora, à 1h30, né, às 13 horas e 30 minutos, novamente tem a recepção da Ana Letra lá e do Capitão Escrita, que fazem brincadeiras, interações com a garotada. Depois, às 15 horas, tem oficina de charge, né, repete a atividade que teve de manhã. Às 15 horas tem espetáculo teatral novamente. E às 18 horas tem sessão de autógrafo. Ainda às 18 horas tem música na calçada e depois às 19 horas, né, então encerrando as atividades do dia de hoje, tem o encontro final dos participantes da oficina de crônicas com Oscar Bessi Filho. Essa oficina de crônicas que aconteceu ao longo de todo o mês de abril, lá na Estação da Cultura, e que reuniu aí o pessoal que gosta da leitura, que gosta da literatura, que gosta de escrever, né? Então foram feitos vários trabalhos. Algumas pessoas tiveram um destaque especial aí nessa oficina de crônicas e agora então elas compartilham com a comunidade essa experiência, né, e o resultado desses trabalhos. Muito bem, Clarice, tu já vestiste a saia midi? Não. Bom, eu estou com o caderno 1 aqui, o caderno 1 do Jornal Progresso, essa sexta-feira, né, que é um encarte do Jornal Progresso, e aqui na coluna Miss Trend, assinada pela Vanessa Lerner, ela fala que uma tendência agora é a saia midi, né? Ela diz que entre as brasileiras é uma peça que há muitos anos não faz parte do vestuário, mas acreditem, vale a pena arriscar. Portanto, uma dica aqui da Vanessa para a moda, né, que é a saia midi. Também temos o Conexão Jovem com o Henrique Heckler, falando da banda montenegrina que participa de concurso para turnê internacional. Também o Ataque de Porongos, Canabarro o traiu ou não. E aqui na contracapa, né, uma matéria sobre figurinhas, né? Coleção de figurinhas para meninos e meninas. Muita diversidade aqui no caderno 1, né, Clarice? Exatamente. Desde a tradição das figurinhas, né? Coisa que é da nossa época de infância, né, Adriano? Colecionar figurinhas da Copa do Mundo, figurinhas de personagens. Eu lembro que eu tinha o álbum da Família Dinossauros. Ah, é? Então era aquela compra incessante de pacotes de figurinhas, né? Aí aquela frustração porque vinham várias figurinhas repetidas. E a gente, com o passar do tempo, foi esquecendo um pouco disso, né? E muitas pessoas acreditam, assim como eu acreditava, que esse costume estava esquecido, né? Mas para nossa surpresa não, é um hábito que se mantém com um pouco mais de restrição, digamos assim. Hoje as figurinhas são mais voltadas ao mundo do futebol e também do cinema, né? Um exemplo que a gente traz aí são os campeonatos, agora o brasileiro, que tem grande procura, segundo o nosso entrevistado, o Cláudio. E da Copa América agora. Da Copa América, exatamente. Tudo que envolve o mundo do futebol, né, tem despertado o interesse da garotada. E pro lado das meninas, então, vem a questão dos filmes, né? A Cinderela agora é o álbum do momento, né, e que realmente está tendo uma grande procura. E também outra matéria bem interessante, né, que eu tive a oportunidade de participar e de fazer o texto,
foi essa entrevista então com o Dr. César, que ocorreu lá no Instituto Geográfico Histórico em Porto Alegre, né, o Instituto Estadual, onde ele falou então sobre o seu novo trabalho, né, que é o livro do ataque de Porongos, né, que fala sobre essa batalha que deixou alguns questionamentos no ar. Então, foi uma entrevista concedida ao JB Teixeira e que eu fiz a transcrição, então, e o material está disponível aqui no nosso caderno 1 para quem quiser conferir, né, e também no JP News. Legal, então é isso, olha só, esse aqui é o Jornal Progresso, a capa do Jornal Progresso dessa semana, que circula aí em 10 municípios com seus 5 mil exemplares. Destaque aqui que é a grande procura, né, pelos livros de colorir na terceira Feira do Livro de Montenegro. Essa notícia aqui, ela não tem nada demais se não fosse livro de colorir para adultos, né, Clarice? E ontem ainda, ao passear pela feira, eu ouvi, né, a conversa de algumas pessoas. Olha esse livro aqui, que legal. Então, algumas pessoas ainda não conhecem, mas estão conhecendo e estão gostando. Então, é uma boa dica para quem quer passar o tempo, para quem quer exercitar a sua criatividade, a mistura de cores, né? É uma boa opção para ser levada junto com os livros tradicionais, de repente, né? Ou quem quer investir só em algo diferente, né? Tem essa possibilidade aí. Página 3 traz aqui a coluna do Ernesto Lauer e ele destaca, né, a Ramiro Barcelos dos Tempos de Guri, uma crônica muito bem escrita pelo nosso articulista Ernesto Lauer, onde ele traça algumas características da Ramiro Barcelos no tempo em que o Lauer era guri. Também aqui no Direto da Redação, coluna que eu assino na página 3, tem a notícia que Kellen Matos de Almeida pode estar voltando à política montenegrina. Hoje à noite haverá, hoje para quem está ouvindo a gente ao vivo pela RPM, logicamente sexta-feira, haverá uma reunião do PSD, o partido criado pelo ex-goleiro Danley, que hoje é deputado federal, e a Kellen Matos de Almeida pode assinar ficha no PSD e ser aí o principal pré-candidata da sigla para concorrer em 2016, Clarice. Ela que já fez parte do governo Azeredo logo no começo, né? E que teve uma forte atuação também no governo municipal de Parecer Novo, na época do prefeito Oregino José Francisco. E que agora então volta a ser cogitada aí entre os nomes que poderão vir a uma candidatura. Logo mais a gente vai estar trazendo então novas informações sobre como é que foi esse encontro, essa reunião, enfim, esse debate, né? E esclarecer se Kellen será um dos nomes do PSDB ou não. PSD. Perdão. PSD. Olha que em alguns casos o aumento de vereadores pode incrementar custos em até 40%. É uma matéria da campanha do Grupo Progresso de Comunicação que busca conscientizar as pessoas e a comunidade da região do Vale do Caí sobre a importância de redução do salário dos vereadores, né? Essa proposta que está sendo apresentada não oficialmente ainda pelo vereador Dorivaldo da Silva, o Dorinho, de aumento de 10 para 15, sem que haja oneração para a Câmara Municipal, mas em muitos casos houve aumento. A ideia do Dorinho aqui para a cidade é aumentar a representatividade sem aumentar os custos. Então, para isso, ele sugere que o salário dos atuais vereadores seja dividido por 15, né? Com o aumento do número de vereadores. Só que tem outro lado também, né? Tem a questão dos assessores, da estrutura, né? Da ampliação de salas, enfim. Então, é isso que a gente traz nessa matéria de hoje, né? É o que se investe no momento em que novos vereadores são encadeirados, digamos assim, né? Então, a gente traz o exemplo de um município onde os custos aumentaram e bastante. Muito bem, vamos lá então para mais informações aqui do nosso Jornal Progresso. O GGIM já é uma realidade no município, né? Eu me lembro que o Daniel Colli, que é presidente do Conselho Municipal Antidrogas, ele batia muito nessa tecla da importância da implantação do Gabinete de Gestão Integrada Municipal e agora finalmente foi implantado. Pois é um motivo para ser celebrado por ele, né? Essa efetivação do GGIM, que a partir de agora, então, tem a tarefa de se reunir mensalmente e traçar aí estratégias em prol da sociedade, né? Da comunidade, trazendo benefícios,
formulando projetos que possam vir a servir para a captação de recursos, né, para o desenvolvimento desses projetos. Então, é uma longa batalha do Daniel que agora, então, realmente está sendo vista, né, no município. Tá certo. Olha só, a Expo ACI, que está na sua segunda edição, acontece nos dias 2 e 3 de julho no Clube Rio Grandense em Montenegro. E a notícia aqui do Jornal Progresso é que 70% dos espaços da Expo ACI já estão comercializados, o que garante o sucesso já antecipado do evento. Exatamente. Esse evento que começou o ano passado, que já teve uma aceitação muito expressiva, né, tanto pelos associados quanto pelos participantes, né, por pessoas que foram lá conferir os serviços, os produtos oferecidos aqui no município, e esse ano então se repete. E a tendência, já dizia o Dr. Valdir Kleber, que é o presidente da Associação Comercial, é que esse evento cresça cada vez mais, né? E ao longo dos anos, então, ele vai se expandindo e chegue a patamares bem representativos, né, de grande procura. Muito bem, outra matéria aqui que é destaque no caderno 1 é um truque de beleza que é trazido pela Vanessa Lerner sobre os lábios carnudos em minutos. Até mulheres que não têm lábios carnudos podem ter com uma nova técnica que está surgindo aí, que é o Candy Lips. Já ouviste falar sobre esse Candy Lips, Clarissa? Eu estou desatualizada. Bastante desatualizada, mas por isso é importante aqui as dicas da Vanessa, né? Exatamente. Quem quiser se atualizar. As pessoas mais vaidosas, né? E as que não são tão vaidosas assim quanto eu também, né? Recebe, às vezes quer ir numa festa, quer fazer algo diferente, né? Quer mudar um pouquinho no visual. Tem essas dicas aí que são bem legais. Simples e legais. Mas vai ser estranho. Numa semana tá com a boca assim, na outra com a boca... É uma questão de estilo, é como eu sempre digo, né? Tudo vai do estilo da pessoa. Se ela se sente bem, se ela acha que vai ficar mais bonita, se aquilo vai agradar a ela, né? Porque primeiramente tem que agradar a si próprio, né? Não adianta fazer algo que não a deixe satisfeita para tentar agradar os outros, né? Ela tem que estar de bem consigo mesma. No momento que estiver de bem consigo mesma, o que vier vem bem. Mas uma característica feminina é de nunca estar satisfeita, né, com o que tem, né? As loiras querem ser morenas, as morenas querem ser loiras, a que tem cabelo cacheado quer ter cabelo lisinho, a que tem liso quer ser cacheado, né? É mais ou menos por aí. Eu gosto de mudar o visual com frequência. Eu já tive cabelo de todas as cores possíveis e imagináveis. E também de todas as texturas possíveis. O meu cabelo... Mais cheio, menos cheio. Às vezes a gente usa alguns truques, né? A internet hoje ajuda muito. Então, alguns truques para deixar mais cacheado, para dar um volumezinho. Hoje em dia a gente tem essa facilidade, né? Algum tempo atrás tu precisava ir num salão, precisava desembolsar um certo valor. Hoje em dia tu consegue várias dicas, né? Agora a gente passa a trazer aqui no jornal também, mas a internet vem forte nesse sentido, né? Sim. Tu encontra dicas para tudo na internet, né? Então dá para se maquiar em casa, dá para fazer o cabelo em casa. É bem legal isso. Tá certo. Clarice, o que a Escola de Enfermagem Schwester-Emme está preparando para os seus 35 anos de atividades? Estão preparando, entre várias atividades, uma em especial que é uma caminhada luminosa, né? A Escola de Enfermagem tem como símbolo uma lamparina, né? E então foi feito um desafio às estudantes por parte da direção da escola para que elas confeccionem suas próprias lamparinas. Elas vão ter que usar a criatividade aí para fazer um objeto ali bem legal para levar para essa caminhada, então, que acontece no dia 20, que é quando a escola completa, então, seus 35 anos. Essa caminhada vai sair lá da Escola de Enfermagem, próxima à rodoviária, até a Praça Rui Barbosa. Então, nesse trecho aí, o pessoal vai conferir ali o que foi preparado por essas estudantes do curso técnico em enfermagem. Mas não só poder conferir, como também vão poder participar. Quem quiser fazer sua lamparina e ir para a rua junto com o pessoal da escola é convidado pela diretora da instituição, né, a Eunice Fabrasil, que disse que esse momento tem como objetivo justamente isso, né, o conhecimento da comunidade sobre as ações que são desenvolvidas pela Escola de Enfermagem. A Eunice falava, durante a entrevista que ela me concedeu, que muitas pessoas desconhecem o fato da escola existir. Como a escola ficou por muitos anos junto ao Hospital Montenegro, passava despercebido. E hoje, então, na sua nova sede, né,
as pessoas começaram a observar mais, né? Começaram a notar a presença da escola e a importância dela para a comunidade, né? Então, esse momento é de comemoração para os estudantes, né? E também para a comunidade que tem uma instituição como essa, né? Como essa, capaz de formar profissionais para estarem atuando em toda a região. Tá certo, Clarice. Agora chegou a hora de falarmos de esportes aqui no Estúdio Aberto. O Fera deve representar o Brasil em torneios da Europa em 2016. É uma matéria que a gente faz aqui sobre o projeto que é o Formação Especializada no Rendimento de Atletas, que tem atletas de várias idades. Também a rodada esportiva em Montenegro do Futebol 7, Grêmio Gaúcho e Canterio Clube. Também na Bocha, a Tanac parte para a etapa regional. O Parecis Novo, Pé da Vó e São Pedro fazem a final neste sábado. Também não podemos deixar de destacar, temos jogos do Brasileirão nesse final de semana. Grêmio e Inter entram em campo e na próxima quarta-feira o Inter vai à Colômbia enfrentar o Independientes de Santa Fé pela Copa Libertadores da América. E ontem teve um jogo, né, entre Boca Juniors e a equipe do River Plate na Argentina, e deu muita confusão lá. Jogaram gás de pimenta nos jogadores do River Plate. O futebol ainda é visto como muita bagunça por alguns jogadores. Isso é algo que a gente está sempre lamentando, né? Porque por mais que se faça, por mais que se peça por paz, por tranquilidade dentro dos estádios, dentro e fora, né? Porque muitas vezes as confusões começam no lado de fora, né? Mas acaba naquele efeito dominó, contagiando, né? Chegando até as pessoas que não têm nada a ver com isso. É lamentável, porque acaba fazendo com que muitas pessoas deixem de ir nos estádios, né? Pessoas que gostam de estar ali presente, participando de perto daquele momento, né? Mas acabam se afastando por medo de atitudes como essas, né? E pelas consequências que isso possa trazê-las. Tá certo. Outra notícia agora: moradores dos bairros poderão sugerir reportagens para veículos do Grupo Progresso de Comunicação. Estamos abertos aí, através de várias plataformas de informação, para que as pessoas entrem em contato com a gente, né, Clarice? Isso mesmo, a internet nos dá essa possibilidade, né? Hoje os celulares também, através do WhatsApp, do Facebook, enfim, a gente consegue estar conectado de qualquer lugar. Então, muitas vezes, os moradores daqueles pontos mais afastados da cidade têm alguma reclamação, podem mandar para nós. Presenciaram algum acidente, querem fazer uma reclamação, querem sugerir alguma pauta, gostariam de saber algo relacionado à educação no município, à política. Então tem essa possibilidade dessa interação maior conosco, né? Algumas pessoas não preferem usar o bate-papo do que fazer a ligação propriamente dita, né? Então tem essa opção agora de estar interagindo e de ter o seu nome também aqui no Grupo Progresso como colaborador, né? A gente sempre menciona, se for de desejo da pessoa, né, o nome de quem está colaborando com a reportagem. Então é aquela oportunidade, né, para ser um repórter por um dia, né? É isso aí. Ou por quantos dias for necessário, né? Enquanto tiver notícia, tiver informação que considere relevante, manda pra gente que a gente vai avaliar e trabalhar em cima. Tá certo. Clarice, olha só, ciclistas do CAI andam na rua enquanto pedestres ocupam a ciclovia. Uma matéria que foi feita lá mostrando as diferenças que existem entre a ciclovia de Montenegro e a do CAI, né? Exatamente, a ciclovia do CAI, ela se assemelha a um calçadão, ela fica mais elevada, né? Também é no meio da rua, mas ela tem uma elevação de alguns centímetros. E de acordo com ciclistas, essa ciclovia ela é muito utilizada por pedestres, né? Ela está mais sendo utilizada como pista de caminhada do que pista de ciclismo, né? Então, muitos acabam optando em andar pela rua, né? Junto aos carros, para não ter que estar desviando dos pedestres, porque é até perigoso mesmo pechar, né? Em certos casos as pessoas caminham, segundo informações que a gente teve, caminham lado a lado, né? Então acaba não tendo para onde o ciclista sair, e como o degrau é consideravelmente alto, né? Então poderia ocasionar algum tombo, algum problema, né? Então as pessoas acabam andando no meio da rua. Uma das nossas entrevistadas falou da necessidade de sinalizar aquilo ali e fazer uma campanha de orientação para que os pedestres não andem por ali, né? Já tem a calçada que é destinada a eles, então
que os pedestres de São Sebastião do Caí transitem pela calçada e deixem a ciclovia livre para a passagem das bicicletas. Muito bem, eu destaco aqui também a coluna do Ivan Streit, no Jornal Progresso, na página 11. O Ivan está falando aí da citricultura e a seca. Está dizendo aqui que a seca elevou o preço da lima ácida, por exemplo, e diz ainda que para a colheita de 2015, mesmo com o retorno das chuvas, a oferta deve ser menor de citros do que o esperado, visto que a seca atrasou a abertura de floradas. Para quem se liga nessa parte da agricultura, então, importante dica aqui do Ivan Streit, nosso colunista. Inclusive tem um e-mail daqui, o e-mail dele, para quem quiser entrar em contato com ele. Falando em agricultura, uma das potências da agricultura aqui da região é o ex-distrito de Montenegro, Harmonia, que tem o seu KERP iniciado hoje à noite, né? Abertura oficial do KERP, que vai se prolongar durante todo o final de semana. E o KERP sempre é bem-vindo aqui na região. Ainda em relação à citricultura, logo já será a época de colheita, né? Agora no dia 27 de maio, se não me foge a memória, ocorre a abertura oficial da safra de citros, né? É um evento bastante expressivo aqui no nosso município, na região. Vem autoridades governamentais de todo o estado, né? Para esse momento aí que é bastante marcante e bastante gostoso também, porque é a ocasião onde os grupos organizados do lar normalmente preparam um verdadeiro banquete, né, com várias gostosuras preparadas à base da bergamota, da laranja, enfim, são cucas, são os gominhos de laranja cristalizados, né, de bergamota, aliás. Então é um momento bem legal, né? É um momento de expectativa também, né? De otimismo para os produtores que sempre esperam ter uma safra melhor do que o ano anterior. Muito bem, Clarice, ficamos por aqui com mais uma edição do Estúdio Aberto. Muito obrigado pela participação. Até mais. Ok, a gente volta na segunda-feira para quem está ouvindo a gente ao vivo aqui pela RPM. Até mais, pessoal.